Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar colocando a minha aula, vai ficar no YouTube, e vocês podem participar nos comentários, vocês podem me perguntar alguma coisa, vocês podem colocar as dúvidas de vocês lá no comentário no YouTube, e eu já posso lá estar tirando alguma dúvida. Qualquer dúvida um pouco mais complexa, na próxima aula, eu vou poder começar, eu vou colocar um momento de revisão, de dúvida, revendo dúvida, alguma coisa assim. Contanto que ninguém vai ficar na dúvida. O bom mesmo dessa aula, né, é que vocês poderão ficar repetindo outras vezes, né, revisando, e vocês aprenderão também, vocês têm mais chance de rever o conteúdo. Então, regras de acentuação gráfica, certo? Nós vamos conhecer minuciosamente. Quando você vai escrever um texto, tem aquela preocupação, né? Por que a gente tem que colocar essa acentuação? Para que serve a acentuação gráfica? Então, a língua escrita necessita, na prática, de certos sinais auxiliares para indicar a exata pronúncia das palavras, certo? Mas a gente pode sair acentuando essas palavras aleatoriamente? Não. Para a gente acentuar essas palavras, é necessário que a gente conheça as regras de acentuação, certo? Elas são básicas. E para nós conhecermos essas regras de acentuação, primeiro nós vamos para os tipos de acentos. A nossa língua, ela dispõe de apenas 3 acentos gráficos. O acento agudo, né, daqui o sinalzinho do acento agudo, ele indica que a vogal tônica possui timbre aberto. Sofá, chulé, café. Observe, né? A, E, E. Tem um som aberto. O acento agudo, ele dá um timbre aberto. O acento circunflexo é um pouco diferenciado. Olha o acento circunflexo. Ele indica que a vogal tônica possui timbre fechado. Observe os exemplos. Colônia, lônia, ônibus, você. Então, observem, né? O som é fechado. Lom, lom. Pronunciem. Olha a boca de vocês como fica. Ônibus, ônibus. Você, né? Então, esse é o som do acento circunflexo. O acento grave, esse acento aqui, né, ele é um pouco voltado para trás, diferentemente do acento agudo. Ele é usado hoje apenas para indicar o fenômeno da crase, que é a fusão da preposição a mais o artigo, né? Fui à festa. Lembrando que eu não vou dizer a, o som é fui à festa. Esse acento grave implica dizer que aqui tem uma fusão, certo? Da preposição com o artigo, aquele, aquela, da preposição com o pronome. Então, quando acontece essa fusão, esse acento é chamado de acento grave. Então, são esses 3 acentos que nós temos aí na língua portuguesa. Outra coisa é válido lembrar quando nós estamos estudando regras de acentuação, né? Que é conhecer as palavras quanto ao número de sílabas. A gente tem que saber das palavras quanto ao número de sílaba. Quando uma palavra, né, tem apenas uma sílaba, palavras monossílabas, elas possuem apenas uma sílaba. Palavras dissílaba, elas possuem 2 sílabas. Palavras trissílabas, elas possuem 3 sílabas. Palavras polissílabas, elas possuem 4 ou mais sílabas. É só fazer isso, gente, olha. Monossílabo, mono quer dizer uma. Dissílabas, di quer dizer 2, 2. Trissílabas, tri de 3, tri de 3. Polissílaba, poli, poli é 4 ou mais, certo, gente? Mono, uma, dissílaba, 2, trissílaba, tri, 3,
polissílaba, poli, 4 ou mais. E tudo facilita. Bom, gente, então vamos ver aqui, olha, classificação dos monossílabos quanto à tonicidade, né? Os monossílabos quanto à tonicidade, eles podem ser tônicos e eles podem ser átonos, certo? Às vezes, gente, eu vou falar monossílabas tônicas, palavras, monossílabos tônicos, vocabulário. É a mesma coisa, palavras e vocabulário. Então, os tônicos, eles são proferidos sem apoio nas palavras vizinhas. São alunas, mas não estudam. Esse mas aqui é o adjetivo, certo? Observe que essa palavra ela tem uma significação própria, né? Independente dela estar dentro desse contexto, eu sei que mas é um adjetivo, certo? É um adjetivo. Se é um adjetivo, se qualifica, é uma palavra independente. Então, essas palavras que não têm apoio, que são independentes, elas são monossílabos tônicos. Diferente dos monossílabos átonos. Eles não têm autonomia fonética, ou seja, eles apoiam-se na palavra vizinha. Se eu coloco só o mas isoladamente, eu chego, mas, você não sabe o que é o mas que eu estou falando, né? É uma conjunção, é uma adversativa, mas você não sabe ele sozinho, isoladamente. É bem diferente desse primeiro mas, que é acentuado, que é um adjetivo, ela é mal, ela é ruim, né, gente? Então, esse é um adjetivo. Aqui, sendo uma conjunção, fora do contexto, ele não tem significação fora do contexto, esta palavra. Classificação das palavras quanto ao acento tônico, né? Nós vimos lá os monossílabos. Fizemos a monossílabo, palavra de uma única sílaba. Depois a gente viu os monossílabos átonos e os tônicos. O que diferencia? O monossílabo átono é um monossílabo totalmente dependente. Ele só tem significação se ele estiver dentro de um contexto, certo? O monossílabo tônico não, ele tem a sua significação fora do contexto. A gente vê já já com mais exemplos na frente. Agora nós vamos ver as oxítonas. O que é uma palavra oxítona e o que é uma palavra paroxítona? Uma palavra oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Exemplo, café, coração, caju. A sílaba tônica é a última. Observe, algumas acentuadas, esta acentuada, outras não. Coração, caju, as palavras não receberam acento. Lembrando, tio, ele não é acento, tá bom, gente? O tio não é acento. Ele tem simplesmente a função de nasalizar aquela determinada sílaba, mas ele não funciona como acento. Então, café sim, a palavra oxítona acentuada aqui é apenas café. Coração, caju, são oxítonas também, mas não são acentuadas. Paroxítonas. Quanto à sílaba tônica, as palavras podem ser oxítonas, paroxítonas. Quando a sílaba tônica é a penúltima. Mas é fácil. Paroxítona, penúltima. A sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, cadeira, régua, táxi, certo? Cadeira, régua, táxi. A palavra cadeira é uma paroxítona, vocês observam, ela não é acentuada. Régua e táxi são acentuados. Por que será? Vamos saber lá mais na frente, né? Vamos conhecer essas regras. Nem toda palavra paroxítona é acentuada. E a gente vai saber depois, bem devagarinho, por que essas palavras são acentuadas. A gente vai conhecer a regra de acentuação de todas as palavras. A próxima regra se encaixa nas proparoxítonas. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplo, ônibus, lâmpada, matemática. Todos vocês lembram, né, da regra básica das palavras proparoxítona. Então, toda palavra, já adiantando, tá na minha frente mais um pouco, né? Mas já adiantando, porque isso aqui vocês já sabem mesmo. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Repitam, toda palavra proparoxítona é acentuada. Vejam aqui, atenção.
Muita gente confunde as palavras paroxítona, certo? Muita gente confunde com a proparoxítona. Qual a diferença da paroxítona e proparoxítona? Veja, olha aqui, olha. Esqueça o anti e o pró. Aqui, ó, daqui para frente. Penúltima, aqui embaixo. Paroxítona. Ah, tá no meio. Penúltima, paroxítona. Olha, veio um prefixozinho antes agora, olha. Uma pequena palavrinha aqui, um pequeno morfema aqui antes. Eu tenho aqui, ó, ante, pró. Ah, sim. Então, quando ela é antepenúltima, ela é proparoxítona. Ficou fácil agora? Repetindo mais uma vez, olha. Esquece o que está aqui anteriormente, olha. Começa do pé. Penúltima, paroxítona. Agora colocando, olha, o morfema ante. Antepenúltima, proparoxítona. Ficou fácil. É só prestar atenção. Agora nós vamos ver algumas dicas básicas, né, para acentuação gráfica. Lembrando que todas as palavras da língua portuguesa que são acentuadas, elas não são acentuadas à toa, aleatoriamente. Você precisa estar obedecendo a norma gramatical. Nós precisamos obedecer a essas regras que nós estamos aprendendo agora. E elas são muito práticas, né? São muito práticas. Elas não variam, é a mesma regra, vale para todas as palavras da língua portuguesa. Mas para acentuar, como é que eu faço para acentuar uma palavra? Então vamos lá. Para acentuar uma palavra, você deve dividir a palavra em sílabas, você divide, às vezes ela de cabeça, escrevendo, já vem, depois da prática, nem precisa tudo isso. Classificar quanto à tonicidade, eu vou ver qual é a sílaba tônica daquela determinada palavra, né? De acordo com sua terminação, encaixar conforme as regras que iremos estudar. Então, quando a gente sabe uma regra de acentuação, tudo fica mais prático. Você já vê a palavra, a regra já está ali na sua cabeça. E você já coloca ou não a acentuação, certo? Isso vai lhe facilitar na hora da comunicação escrita, certo, gente? Então, por isso que é básico, a gente tem que aprender. E as regras, elas não variam tanto assim. Vamos conhecer agora as regras dos monossílabos tônicos, tão práticas, tão fáceis. Olha as regras. Apenas essas regras acentuam-se os monossílabos tônicos terminados. Oh, gente, uma falhazinha aqui, a palavra terminados, tá bom? Terminados em A. Exemplo, pá, paz ou gás. Porque a regra é a seguinte, terminada em A, seguido ou não de S. Não foi assim, gente, que a gente viu? Isso, foi mesmo. Olha, terminada em E, seguido ou não de S. Pé ou pés. Professora, por que essa palavra é um monossílabo tônico? Vamos só lembrar por que é um monossílabo tônico. Porque são palavras que têm significação fora do contexto. Todo mundo sabe o que é uma pá. Todo mundo sabe o que é gás. Todo mundo sabe o que é pé. Todo mundo sabe o que é pés. Então, fora do contexto, você conhece, as palavras têm significação. Por isso elas são monossílabos tônicos. E esses monossílabos tônicos são acentuados somente quando tem essas terminações. A, seguido de S. E, seguido de S. Seguido ou não de S. O, seguido ou não de S. Por exemplo, pó e pós. Alguma dúvida, gente? Repetindo, são acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, seguido ou não de S, pá e pás. E, seguido ou não de S, pé e pés. O, seguido ou não de S, pó e pós. Tá certo? Muito bem. Alguém poderia dizer, vai lá, cita uma palavra. Monossílabo tônico terminado em E. Aí alguém, pé acentuado, café. Opa, café, quantas sílabas tem? Duas sílabas. Jamais uma palavra que tem duas sílabas vai se encaixar como monossílabo tônico. Qual é a regra do monossílabo tônico? Monossílabos, palavras que têm apenas uma sílaba. Então, eu vou contar nessa regra apenas as palavras que têm uma sílaba. Entenderam, gente? Porque vamos continuar para que vocês
Quanto mais a gente vai repetir, mais vai repetir e você vai aprendendo mais. Regras de acentuação. Repetindo o que eu terminei de dizer para vocês, né? Eu vou só voltar aqui uma regrinha básica, certo? Porque ficou ainda dentro dessas regras, tá no slide um pouco mais na frente, porque não são só 3 regras de monossílabos tônico. Ainda tá faltando o ditongo aberto, que a gente vai ver um pouco mais na sequência, tá bom? Então lembre aí, A, E, O e ditongo aberto. Nós vamos ver depois, são 4 regras básicas. Tem alguns gramáticos que colocam também o EM, como por exemplo tem, quando ele está na terceira pessoa do plural. Mas como é uma regra de exceção, nem todas as palavras que terminam em AM, em EM, monossílabos são acentuados, fica mais como uma regra de exceção. O caso do tem, que é acentuado apenas na terceira pessoa do plural. Nós vimos isso bem direitinho, coloquei exemplo para vocês, né? Lembraram? Qualquer dúvida, perguntem. Vou dar exemplo também um pouco mais na frente. Não vamos ficar com nenhuma dúvida. Então, vamos lá. As regras de acentuação que a gente viu, né? Que as básicas, monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguido ou não de S. Pá, paz, ma, mas, vá, lá, já, pé, pés, mes, res, zé, pó, pós, dó e cos. Então, são essas regras. A, E, O, seguido ou não de S. Lembrando ainda que temos o caso ainda, né, dos ditongos abertos, que a gente vê já já. Então, quais são os monossílabos tônicos? Né? Toda palavra monossílabo tônico é acentuada? Não, de jeito nenhum. Olha esses casos. Substantivos e adjetivos. Mar, céu, sol, mar. Esse mar que eu estou falando para vocês é adjetivo. Fé e sol. Olha quem é acentuado. Mar não é acentuado. Por quê? Porque não termina nem em A, nem E, nem O, nem ditongo aberto. Então, não é acentuada a palavra mar. É acentuado o quê? Palavra terminada em A, E, O. Ou ditongo aberto. Está aqui o caso do céu. Certo? Essas palavras são acentuadas. Formas verbais. Ah, sim, lembrando, né? Por que são monossílabos tônicos? Mar e céu. Porque tem significação fora do contexto. Todo mundo sabe que é o mar, todo mundo sabe que é o céu. Não precisa estar contextualizado para eu entender o significado, né? Eu digo, o mar é lindo, ou eu digo só mar. É você que é saudade da praia, saudade de ver o oceano, você diz logo, certo, gente? Por quê? Porque a palavra, ela tem sentido. Céu, e você já sabe que eu estou falando alguma coisa relacionada a céu. Então, é uma palavra que tem sentido. Agora, mesmo ela tendo sentido, ela só é acentuada se terminar em A, E, O ou ditongo aberto. Formas verbais que representam os monossílabos tônicos. Quis, ser, vou, é. Pronomes pessoais retos. Eu, tu, nós, vós. Pronomes possessivos. Teu, meu, seu. Ó, nenhum tem acento, mas são monossílabos tônicos, porque tem significação. Eu digo, é meu. Ah, eu estou me apossando de alguma coisa, né? Advérbios, não, sim, tão, não são acentuados. Lembrem-se, o tio não é acento. Então, monossílabos tônicos são palavras com significação, possuem esse significado dentro ou fora do contexto. Bem diferente dos monossílabos átonos. Os monossílabos átonos não têm significação fora do contexto. Por exemplo, gente, eu digo a palavra com. Ah, monossílabo átono, não sei o que é um com, eu nunca vi um com. Ah, mas se estiver dentro do contexto, café com leite. Ah, agora tem significado dentro do contexto. Essas palavras são os monossílabos átonos, só têm significação quando estão dentro de um contexto. E na sequência a gente continua vendo aqui os monossílabos tônicos. Que eu disse para vocês que além do A, E, O, também nós temos os casos de ditongo abertos. São esses casos aqui de ditongos abertos. EI são sempre acentuados, né? Quando a palavra é o monossílabo tônico. EI, OI e EL. Veja os exemplos. Res, moeda. Géis, gel. Mês, mel. Fez,
oi, sóis, dói, rói, mói, el, véu, céu e réu. Todas as palavras, né, com uma única sílaba que possui essas terminações, ei, oi e el, são acentuados. Por quê? Porque são acentuados todos os monossílabos tônicos terminados em ditongos abertos. Aqui o ditongo aberto. Ei, oi e el. Ficou fácil? Ficou fácil, né, gente? Vamos ver as regras das oxítonas. Acentuam-se todas as palavras oxítonas terminadas em A, seguido ou não de S. Lembrem-se que a regra é a mesma. Olha, A, seguido ou não de S. Vatapá, Guaraná, só faz. Só lembrando o que é uma palavra oxítona. O que é uma palavra oxítona? Opa, alguém respondeu? Sim, né, gente? É uma palavra cuja sílaba tônica é a última. Vatapá, Guaraná, só faz. É acentuado porque é terminado em A, seguido ou não de S. Também são acentuadas palavras terminadas em E, seguido ou não de S. Pajé, vocês, café. Ou cafés, pajés, seria acentuado. Terminada em O, seguido ou não de S. Giló ou gilós. Vovô ou vovôs. Vovó ou vovós. Paletó ou paletós. Certo? Outra regra. As palavras oxítonas terminadas em EM também são acentuadas. Também, vintém, contém, certo? Elas são acentuadas. Ou o plural delas, a regra poderia ser aqui, seguido ou não de S. Né? No caso, eu não vou encontrar um tambéms, né? Mas eu vou encontrar um vinténs. A ENS, que é o plural de EM, parabéns, vinténs, contens. Então, vocês observem, gente, que as regras das oxítonas são as mesmas regras das palavras monossílabos. Ó, A seguido ou não de S, E seguido ou não de S, O seguido ou não de S. Só não tem essa regra aqui do EM, ou o plural dela, no caso das monossílabas. Diz para vocês que tem o caso do tem, mas o tem acontece só na terceira pessoa do plural. Certo, gente? Do verbo ter e outros verbos, só na terceira pessoa do plural. Então, não está valendo a regra. Tá bom? Então, observar como é prática, por que é oxítona, qual a diferença da oxítona para monossílabo tônico? Monossílabo, mono, uma única sílaba. A partir do momento que ela tem duas ou mais sílabas, é que ela pode ser oxítona. Porque diz assim, o que é a palavra oxítona? É quando a sílaba tônica é a última e não a única. Pé, pé, é a única. Oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Implica dizer que ela tem outras sílabas. E não apenas única sílaba. Entenderam? As regras são básicas. Olha, A, E, O, seguido ou não de S. Mesma regra das monossílabos. Menos essa regra aqui, diferenciada. A do ditongo aberto, a gente tem também essa regra de ditongo aberto lá nos monossílabos tônicos, inclusive a mesma. Ei, oi e el. Tá bom, gente? As mesmas regras. Tanto as regras dos monossílabos como dos oxítonos são as mesmas. A única diferença é o caso do EM. Então, vejam aí, olha. Ei, papéis, anéis, fiéis, cordéis, quartéis e coronéis. Por que essas palavras são oxítonas? Alguém perguntou? Porque a sílaba tônica é a última. Olha, néis, eis, a sílaba tônica, dez, téis e néis. A sílaba tônica é a última. Oi, herói, anzóis, lençóis, faróis, constrói. El, troféu, ilhéus, mausoléu, fogaréu e chapéu. Puxa, como é prático, né? As regras das oxítonas, dos monossílabos tônicos são as mesmas regras das palavras oxítonas. Mais uma vez, para repetir tudo isso aí, olha. A, E, O, seguido não de S. Olha aqui onde é que ela está, ó. Nos monossílabos. A, E, O,
seguido ou não de S. Ainda tem ditongo aberto e ditongo aberto também. Monossílabos tônicos terminados em ditongo aberto são acentuados. Oxítonas terminadas em ditongo aberto também são acentuados. A única diferença vai estar aqui no EM, EN e S. Ok, gente? Parece que ficou fácil, parece que todo mundo conseguiu, né, gente? Ainda continuando, nós estamos repetindo bastante para que haja essa aprendizagem. O importante é o que vai ficar. Levam acento os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguido ou não de S. E lembre ainda, os ditongos abertos. Pá, fé, nó, gás, pés, pós. Levam acento os oxítonos terminados em A, E, O, seguido ou não de S. E os oxítonas terminados em EM, ENS. Mas o que, gente? O ditongo aberto. O ditongo aberto está tanto na primeira como está na segunda regra. Tanto nos monossílabos como nos oxítonas.